Um bom dia a você aí de casa. Primeiramente, eu agradeço a você que nos assiste e que me permite entrar em seu lar nas manhãs de domingo e levar a você mais informação sobre as notícias do campo e as boas iniciativas para o segmento do agronegócio. Todos os domingos, às 7h30 da manhã, estamos aqui esperando por você. E agora começa o Goiás no Campo. E vamos saber quais são os destaques de hoje. Bem-estar animal e cuidados sanitários com o gado que é comercializado em leilões. Banco de germoplasma de arroz e feijão garantem o melhoramento genético da cultura. E uma receita simples de farofa de costela com pimentões para acompanhar o seu almoço de hoje. A criação de gado é uma das atividades agropecuárias mais lucrativas do Brasil. E houve um grande crescimento do rebanho brasileiro, o que o tornou o maior do mundo. E, consequentemente, a comercialização dos animais também aumentou. E nos leilões, onde são os locais que intermediam as negociações entre os produtores, a demanda está cada dia maior. Vamos acompanhar uma matéria em que o empresário do segmento faz uma avaliação sobre a atual situação da comercialização dos animais. E também vamos conferir quais são os cuidados sanitários dispensados ao rebanho ao chegar no local do leilão. O comércio de gado nos leilões é uma prática comum, que tem alcançado um espaço cada dia maior. Existem locais em que os leilões acontecem todos os dias, e é em ambientes como esses que facilitam a compra e venda do rebanho entre os produtores. Mais facilidade, né? Tanto a fêmea como o macho, chega aqui no leilão, é mais fácil comprar um volume maior. Às vezes a pessoa não tem tempo, vem aqui e compra. Segundo o empresário, o gado de corte é o mais procurado pelos produtores. Porém, nos últimos anos, a procura por matrizes tem aumentado. A procura maior é por gado macho, né? Mas a fêmea esse ano tem muita procura, porque a arroba chegou muito encostada no boi, né? Então tá tendo muita procura o gado fêmea também. De acordo com a análise feita por seu José Antônio, a matança de matrizes nos últimos anos prejudicou muito a comercialização do gado, uma vez que o consumo de carne e as exportações também aumentaram. Eu acho que refletiu muito esse ano, né? Veio refletir só agora. E vai demorar um bom tempo para normalizar isso aí. Mas aumentou muito os confinamentos, aumentou muito investidor também, que hoje existe investidor que às vezes nem terra não tem, nem fazenda não tem, que compra o boi e leva direto para o confinamento. Então aumentou muito, a exportação aumentou muito e foi onde que a falta e a procura foi mais. Mas vocês têm conseguido atingir a demanda? Às vezes falta, porque tem muita gente querendo, principalmente boiarado nessa época agora, né, para poder levar para o confinamento. E para que esse gado seja comercializado nos leilões, é necessário que se haja uma série de cuidados sanitários com o rebanho, desde a chegada dos animais nos locais onde ficam até a saída. A estrutura adequada, a gente conta com embarcadores, todos cimentados, tudo concretado. Após os animais chegarem, eles passam pelo tronco de marcação, onde eles vão receber o número do lote. Eu, como responsável técnico, e o fiscal, temos a nossa sala de inspeção, que conta com ponto de internet, com computadores, que é onde a gente faz a parte de conferência de documentação zoossanitária dos animais. Todos os animais são inspecionados, examinados pelo médico veterinário responsável técnico. Esses animais, após chegarem, eles são encaminhados para os currais, onde vão ser separados em lotes. E já de imediato tem acesso à água, que é um dos cuidados mais importantes que a gente tem, porque os animais chegam um pouco desidratados e com isso pode chegar um pouco fraco, né? Então a água é primordial. Os animais, todos eles são obrigatoriamente recebidos pelo responsável técnico, que no caso sou eu. Quando da chegada dos animais eu confiro os documentos sanitários, que é a GTA, mais a nota fiscal, e na descida dos animais eu faço uma inspeção visual com
condicionamento físico, se tem algum ferimento aparente. Isso tudo é uma inspeção, um exame clínico feito visualmente por mim. Hoje, para que se tenham leilões, é necessário que os proprietários sigam algumas normas impostas pelas leis vigentes, que têm como objetivo o controle de sanidade e o bem-estar animal. O leilão hoje, para ele ser liberado para funcionar, o leilão tem que ter uma infraestrutura. Não basta ter simplesmente currais e aglomerar animais e pronto. Os currais têm que ser pavimentados, concretados, todos eles têm que ter água e se caso o leilão for manter os animais de um dia para o outro ou mais de um dia, todos eles têm que ter coxo com alimentação para os animais. Na verdade, isso é para os animais terem o mínimo de conforto necessário para participar do evento, né? E depois, quanto tempo ele pode ficar aqui? Esses animais aqui no leilão, eles permanecem um período de 24 horas. O nosso leilão o nosso leilão é na segunda, toda terça-feira ele é encerrado. Os animais que porventura não forem comercializados e os proprietários não quiserem retornar à origem, nós temos uma área onde esses animais permanecem sendo tratados com silagem e tudo mais, que é uma área de descanso, que é conhecido como feira. Isso aí já é permitido pela Agrodefesa os leilões possuírem essa área. E agora vamos saber como está a cotação da pecuária para o estado. A arroba do boi gordo está valendo R$ 114,52 à vista. Com 30 dias, R$ 116,62. A arroba do boi rastreado, R$ 116,62 à vista. Com 30 dias, R$ 118,52. A vaca gorda está em R$ 107,19 à vista, com 30 dias, R$ 109,16. A vaca rastreada, R$ 110,48 à vista, com 30 dias, R$ 112,53. Já o preço do frango vivo está em R$ 2,20 o quilo, do suíno R$ 3,70 o quilo e do leite está em R$ 1,02 o litro. E vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai poder saber um pouco mais sobre como é feita a seleção de grãos para serem armazenados na estufa do Banco Genético da Embrapa. Não saiam daí, o intervalo é bem rapidinho. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Estúdio e produtora Aba Music. Gravação e produção musical, jingles, vinhetas, spot para comerciais, programete para rádio, duplicação de CD e DVDs. Estúdio e produtora Aba Music. O arroz e o feijão são duas culturas consideradas alimentos básicos e de grande importância nutricional para o homem, além de ter grande relevância econômica para o país. E na busca de manter as diversas qualidades de arroz e feijão, juntamente com o melhoramento genético de cada cultura, o Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa faz essa seleção. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. O Banco Ativo de Germoplasma, localizado na Fazenda Capivara, em Santo Antônio de Goiás, na sede da Embrapa Arroz e Feijão, foi construído para a preservação de recursos genéticos de arroz e feijão, onde guarda amostras do Brasil e do mundo, e é considerado o maior banco de germoplasma da América Latina e o mais antigo da Embrapa, o que é de grande importância para o avanço da agricultura no nosso país. Todo o avanço que o país fez nesses 30 anos em agricultura
Isso, grande parte, foi devido ao uso de variedades melhoradas. Temos o caso da soja, o caso do arroz, mesmo o caso do feijão, que aumentou a produtividade, evitou-se desmatar mais áreas e, com isso, hoje nós fazemos uma agricultura altamente eficiente, ou seja, reduziu a área de plantio e aumentou a produtividade. Isso só foi possível graças ao uso de germoplasma na criação dessas variedades. O Banco de Germoplasma de Arroz conta com amostras de variedades tradicionais do Brasil e de mais ou menos 30 a 40 países. E a China, a Índia e o Nepal são alguns deles. Hoje a Embrapa tem em torno de 27 mil amostras de germoplasma de arroz e 17 mil de feijão, o que é fundamental para a criação de variedades mais produtivas. Hoje, germoplasma é importantíssimo para qualquer nação que faz agricultura. O germoplasma, hoje nós podemos dizer que é uma moeda de troca, em que o país que detém o germoplasma, ele detém geralmente a hegemonia nessa cultura. A questão climática é um ponto que muito preocupa o produtor, o que na entrevista pode ser destacado pelo pesquisador, pela variabilidade do banco genético. Por exemplo, frio, seca, que é comum aqui na nossa região centro-oeste, frio no Rio Grande do Sul. Então, nós temos várias fontes de resistência a esses estresses. Por exemplo, hoje nós temos uma coleção que nós chamamos de coleção temática para a seca, constituída de 86 germoplasma diferenciado, que é usado na criação de cultivares comerciais, que tem essa característica de tolerância à seca. Cada semente para um tipo de clima. Nós podemos hoje realmente você obter uma resistência, que a gente chama resistência genética, a esses fatores, criar variedades tolerantes a frio, variedades tolerantes à doença como a brusone, que é muito importante no arroz, variedades tolerantes à seca e a outros estresses. E para que tenha essa quantidade de acessos, amostras, é necessário que se faça a multiplicação da semente, que muitas das vezes, por estarem guardadas há muito tempo, perdem a germinação. Então foi desenvolvida uma técnica para o cultivo de embrião, para a regeneração da planta, que é onde tudo começa, na sala de cultura de tecidos. Desenvolvemos aperfeiçoamos essa técnica aqui, que é o cultivo de embrião. Cultivo de embrião. Nós colocamos a semente um pouco para germinar, é tudo feito nessa câmara de fluxo laminar. Aí você tira só o embrião da planta e coloca aqui dentro para regenerar a planta. Isso aqui é uma cultura de tecido, né? Um meio de cultura de tecido. Quando a planta está desse tamanho, retira e coloca nesses copos. Esses copos vão para vaso. Depois de algum tempo que as mudas foram transferidas para os copos, elas são levadas para a casa telada, onde são colocadas nesses vasos, para que a planta cresça e multiplique até o momento certo para a colheita. Aqui tem várias variedades, deve ter umas 10 a 15 variedades diferentes que foram recuperadas. Esses que os vasos estão vazios, eles vão ser plantados agora de novo em julho. Aqui tem capacidade para quantas? Tem capacidade para 3 mil vasos. 3 mil vasos. E eles são renovados de quanto em quanto tempo? Nós não renovamos, o BAG tem 2 casas teladas, tem essa e essa do lado. Essa planta, o que plantou arroz, planta feijão, o que plantou feijão, planta arroz. Que aproveita. A gente aproveita o solo, o vaso, tudo. Em todo o germoplasma que vocês viram ali, o pessoal processando, a gente planta nesses vasos, colhe planta a planta daqui. São 3 mil vasos, nós plantamos isso 2 vezes por ano, então dá 6 mil vasos por ano. Nós multiplicamos em torno de 3 mil acessos por ano. Nós multiplicamos todo ano. Depois que as sementes são colhidas, passam por um processo de eliminação de possíveis pragas e vão direto para o laboratório, onde é selecionada, depois pesada e colocada nesses recipientes e feita a identificação da amostra. E aí sim está pronta para ir para a estufa,
que ficam a uma temperatura de mais ou menos 10 a 12 graus. Esse é um modelo mais sofisticado que tem de armazenamento. Esse é o modelo mais sofisticado? É o que a gente chama o sistema de arquivo deslizante. E quem teve a ideia de desenvolver isso fomos nós aqui. Contratamos uma empresa que faz esse tipo de arquivo e colocamos aqui. Então o germoplasma fica... Você tem aqui que seria o módulo, esse tem as estantes e as prateleiras. Isso tudo é também mapeado no computador, isso aqui. Todas essas amostras que tem no banco de germoplasma da Embrapa Arroz e Feijão também tem uma cópia no banco genético da Embrapa de Brasília. O manejo do banco em arroz, tudo o referencial somos nós. Alguém pede semente de arroz no Brasil, aí é a gente que manda, passa para cá. A Embrapa usa esse sistema. Lá em Brasília o material fica intocável, não pode mexer. Por isso que aqui a gente chama banco ativo de germoplasma. Que aqui a gente manuseia o material. Esse banco tem um custo razoável, mas é um custo que se paga. Porque volta a dizer, quem detém um germoplasma desse está seguro para o futuro. E agora vamos saber como ficou a cotação dos grãos essa semana. Arroz em casca, R$ 40,50. Algodão em pluma, R$ 66,95. Milho, R$ 21,36. Soja, R$ 58,94. Feijão carioca, R$ 80,33. E nessa semana, o governo federal anunciou que o Plano Agrícola e Pecuário para 2014 e 2015, o Plano Safra terá 156 bilhões em recursos para a produção agropecuária, uma alta de 14,7% em relação ao plano para a safra que se encerra agora. O plano destina 112 bilhões para financiamentos de custeio e comercialização e 44 bilhões para os programas de investimento. O plano começa agora, dia 1º de julho, e vai até o dia 30 de junho de 2015. Na ocasião, também foi anunciada a retomada da linha de crédito para a compra de tratores, a Moder Frota, programa que visa modernizar a frota de tratores e colheitadeiras dos produtores. O recurso para o financiamento passou dos 160 milhões no ciclo passado e de 3,5 bilhões para a safra de 2014 e 2015. E as taxas de juros passaram a ser iguais ao do Programa de Sustentação e Investimento, o PSI, de 4,5% a 6% ao ano, isso de acordo com a renda do produtor. E vamos para um breve intervalo. Voltamos já! O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Estúdio e produtora Aba Music. Gravação e produção musical, jingles, vinhetas, spot para comerciais, programete para rádio, duplicação de CD e DVDs. Estúdio e produtora Aba Music. Na 69ª Exposição Agropecuária de Goiânia, teve a presença de vários expositores e no programa de hoje nós vamos mostrar um dos estandes da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado, a SEAGRO, que mostra alguns experimentos de grãos na integração lavoura e pecuária. Eu estou aqui nesse estande onde foram preparadas algumas amostras para a produção de grãos para alimentação humana e também para a forragem e alimentação animal. E para falar sobre esse assunto, eu falo agora com Arnaldo Francisco Bonfim, que é gerente de desenvolvimento sustentável da SEAGRO. Arnaldo, o que vocês desenvolveram? Como é que foi essa pesquisa que vocês fizeram que chegou a esse ponto que vocês chegaram aqui para trazer para a população estar olhando aqui na 69ª Exposição Agropecuária? Veja bem, o ano passado nós fizemos aqui uma demonstração também. E eu vi que houve muita visitação dos escolares, você entendeu? E você sabe que muita gente pensa que carne, que leite, que feijão, arroz
se dá no supermercado. E não é no supermercado. Então as crianças precisam saber que para o produto chegar no supermercado todo empacotado, ele foi produzido em algum lugar, foi produzido na roça. E quem produz chama-se produtor rural. E o produtor rural, ele precisa ser valorizado pela sociedade, porque ele é que fornece o bem mais importante da nossa vida, que é o alimento. Sem o produtor rural não tem como. Então, buscando isso, para mostrar isso, eu fiz essas demonstrações aqui. Então eu plantei arroz, eu plantei milho, eu plantei feijão, 3 qualidades de feijão, ou seja, que são utilizados diariamente por todos nós na alimentação humana. Também eu fiz uma demonstração de plantas forrageiras, para fazer forragem para quê? Para dar para os animais, principalmente os bovinos, na entre-safra, ou seja, no período da seca. Então eu coloquei aqui o quê? Soja, uma lavoura de soja, uma lavoura de capim braquiária rusiziense. Eu fiz aqui um consórcio de capim braquiária rusiziense com leguminosa chamada guandu-anão, que foi lançado ano passado lá na Fazenda Santa Brígida, denominado de feno tropical, ou seja, o produtor pode cortar e fazer fenação desse material. Qual que é o diferencial dessa cultura, por exemplo, da mistura do feijão guandu com o capim? O diferencial, primeiro, o guandu é fonte de proteína. Então ele vai melhorar o material, e no caso o feno, ou se for silagem, vai melhorar a qualidade por causa do teor de proteína. Além disso, o guandu é uma leguminosa, e como leguminosa ela fixa o nitrogênio, fixa o nitrogênio do ar no solo. Isso é importante. Além dela fixar o carbono do ar, ela fixa também o nitrogênio. Com isso, o produtor deixa de investir menos em adubação com nitrogênio. Ele deixa de comprar nitrogênio, que é um produto importado, porque a leguminosa trata de fazer esse trabalho. E ali, nós temos ali o quê? O que nós chamamos de integração lavoura e pecuária, que é o quê? Um consórcio de milho, guandu-anão e a braquiária rusiziense. Isso aí é para quê? Para fazer silagem. Isso aí é para fazer silagem. Pode ser usado para silagem ou pode ser usado também como pastoreio, mas no caso aí é para fazer silagem. Então você vai ter uma silagem de alto fertilidade, vamos dizer, um produto com conteúdo de proteína muito bom. Você entendeu? Esse é importante. Nutricional, certo? E lá na frente é o sorgo, um sorgo forrageiro, que pode ser também usado como pastejo ou pode ser usado também para fazer silagem. Além da questão da conscientização e da informação para as crianças que visitam o estande sobre a cadeia produtiva de alimentos, o gerente de desenvolvimento sustentável focou muito a valorização do homem do campo e da sua importância para a sociedade. No mesmo espaço, ele fez algumas demonstrações de cultivo de hortaliças em garrafas PET, explorando a questão da sustentabilidade e do aproveitamento de espaço. Isso aqui nada mais é do que consequência de um trabalho que eu fiz um ano passado com minha esposa, que é professora do ensino fundamental, que ela fez uma horta sustentável, e daí tirou minha ideia de trazer isso para aqui. Por quê? Qualquer pessoa que quiser produzir um pé de alface, um pé de chicória, um pé de coentro, salsa, cebolinha, pode produzir em qualquer ambiente, no seu apartamento, só de pendurar em algum lugar lá que dá para produzir. Eu acho que a pessoa tem que ter, no mínimo, o básico, que é cebolinha, coentro e salsa. Não tem desculpa para deixar de produzir? Não tem desculpa. A desculpa é preguiça. É claro que se você plantar, você tem que cuidar, você tem que molhar, você entendeu? Você tem que zelar. E outra coisa, o mais importante, isso aqui é um produto altamente orgânico. Isso aqui é um produto orgânico. Aqui não tem defensivo agrícola. Você entendeu? Não tem defensivo. Então você vai alimentar um produto, nós chamamos um produto limpo, um produto sadio. E agora você aí de casa vai poder acompanhar uma receita bem simples de fazer, mas muito gostosa. É uma farofa de costela bovina com um trio de pimentões. A dica foi dada pelo chefe de cozinha Ademir Santana, que está no restaurante da SGPA. E eu fui até lá para conferir como é feita essa farofa, que é bem completa e que tem agradado o paladar dos clientes.
E hoje nós vamos acompanhar como é feita uma farofa de costela com pimentões. E quem vai nos ensinar é o chefe Ademir Santana. Ademir, como é que é feita essa farofa? Como que o pessoal aí de casa pode estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa farofa? Essa é uma farofa bem tranquila de fazer, porque você pode estar aproveitando uma costela que sobrou do dia anterior, a costela que sobrou do almoço mesmo, você vai estar desfiando ela, né, fazendo nacos, e para poder, cortam os pimentões e faz a preparação dessa deliciosa costela. Nós vamos pegar a cebola, vamos refogar a cebola no óleo, depois iremos colocar os pimentões, vamos refogar todo ele, depois de bem refogadinho vamos estar acrescentando a costela desfiada, já dei uma douradinha na cebola, nos pimentões, já acrescentei aqui já o alho frito, agora vou dar mais uma puxadinha aqui agora na costela, que já está temperada, por isso não vamos acrescentar mais sal aqui. Esse é um prato que é bem simples de fazer, né? É um prato simples de fazer, você pode até aproveitar o que sobrou do almoço para poder estar fazendo na janta. Ou fez no sábado uma costela, já usa no domingo para poder fazer uma farofa do prato especial de domingo. Prato interessante. E agora, caneta e papel na mão. Vamos conferir os ingredientes. 200 gramas de cebola, 4 colheres de sopa de óleo, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, meio pimentão verde, 300 gramas de costela desfiada e já temperada, salsa, cebolinha, alho frito e pimenta a gosto. E para finalizar, 200 gramas de farinha de mandioca. Vamos desligar o fogo para poder estar colocando a farinha para estar fazendo uma farofa molhadinha. Não será uma farofa seca. Vai ser uma farofa bem mais hidratadinha. É uma farofa que dá de acompanhar um arrozinho branco, porque ela dispensa o uso de uma outra carne. Justamente por ela já ter bastante costela, uma farofa bem recheada, uma farofa que acompanha bem um arroz, um feijão, né? Um purê de batata acompanha bem aqui. E agora é a hora mais esperada. Nós vamos saber como é que ficou a farofa de costela com trios de pimentões. O prato tá bonito, né? E para acompanhar tem um arroz e um feijão. Vamos saber como é que ficou agora. Que vida boa, que vida boa. Bom, realmente, é uma farofa muito gostosa, bem saborosa, suculenta, que você aí, dona de casa, pode fazer, que é muito simples. Pode reaproveitar a costela que você fez no almoço, como o nosso chefe falou. E é um prato completo já. Então, vamos ficando por aqui. Você, dona de casa, prepara para o seu almoço hoje, ficou uma delícia. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica de receita. O preparo é bem rápido e que você pode acrescentar aí no seu almoço de domingo. E você que tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, mande seu e-mail para a nossa produção, que é goiasnocampo@gmail.com, ou acesse as nossas redes sociais no Facebook e no YouTube. E o empresário que tem interesse em divulgar a sua empresa, no Goiás no Campo você tem esse espaço. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O telefone está aí no seu vídeo. E por hoje nós ficamos por aqui. Que você tenha uma semana abençoada e até o próximo programa, neste mesmo horário, às 7h30 da manhã, aqui na TV Goiânia Band. Eu espero por você.